termo polímeros provém do grego poly, que significa vários, e meros, que significa partes. Então, polímeros são macromoléculas, moléculas enormes formadas pela junção de moléculas menores. Moléculas estas que são chamadas de monômeros, ou seja, todas as vezes que diversos monômeros são agrupados, é produzido um polímero. É bom lembrar que um polímero em si não necessariamente é artificial. Existem polímeros naturais que são muito estudados dentro da bioquímica, como a proteína, que é um tipo de polímero formado pela junção de diversas moléculas de aminoácidos. A celulose, que também é um polímero formado pela junção de diversas moléculas, estas de beta-glicose. O aminoácido, que também é um polímero formado pela junção de moléculas, já estas de alfa-glicose, e por aí vai. Lógico que o interesse químico principal é basicamente estudar a formação de polímeros artificiais, polímeros que tiveram a sua evidência muito maior ao longo do século XX. Queremos lembrar que o século XX é conhecido como o século do plástico, o século do polímero, porque foi a partir deste período, principalmente na segunda metade do século, que a grande maioria dos plásticos industriais que nós conhecemos hoje surgiram. Estes plásticos, estes polímeros em si, podem ser obtidos por dois tipos básicos de reações. Existe a polimerização, que ocorre por reação de adição e de condensação. Na reação de adição, como o próprio nome indica, moléculas menores são adicionadas umas às outras para a formação da nossa macromolécula, ou seja, do nosso polímero. É bom lembrar que para que ocorra uma reação química por adição, a condição básica é que exista ligação dupla entre átomos de carbono. Lembrando que a ligação dupla entre átomos de carbono nós temos uma ligação extremamente forte, que é chamada de ligação sigma, e uma ligação mais fraca, que é chamada de ligação π. É esta ligação π que é quebrada na presença de catalisadores, com pressão e temperatura adequada, que vai propiciar a formação de radicais livres, radicais que vão participar da reação de polimerização. Os principais polímeros de adição e as suas aplicações são polietileno, que é o polímero disparado, polímero mais importante industrialmente, e é aquele polímero que é produzido em maior quantidade. É obtido a partir da reação de eteno. O eteno, quando é colocado em reatores com catalisadores na presença de peróxido, ele vai sofrer uma polimerização, produzindo dois tipos de polímeros básicos, o polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade. É um polietileno que apresenta propriedades bem diferentes. O de baixa densidade é utilizado na fabricação de materiais mais maleáveis, como sacolas plásticas, talheres, e o polietileno de alta densidade é utilizado para a fabricação de materiais mais rígidos, como brinquedos, alguns utensílios domésticos, de forma que a diferença de polimerização está simplesmente no fato da cadeia ser linear ou ramificada. Um outro polímero muito importante, também formado por reação de adição, é o polipropileno. Polímero este derivado do propeno, que também, na presença de catalisadores específicos, vai sofrer uma polimerização por rearranjo, ou seja, haverá uma nova reorganização nas moléculas, formando estruturas moleculares maiores. Como ele é mais rígido, ele é usado na fabricação de cordas para varais, para-choques de automóveis, também pelo fato de sua rigidez maior. O policloreto de vinila, também chamado de PVC, é um outro polímero que tem uma produção enorme mundialmente falando. É utilizado na fabricação de tubos de conexões, utilizado na fabricação de pisos, capas para guarda-chuvas, e este tem uma propriedade em especial: ele não propaga chamas. Por esse fato, ele é utilizado normalmente em indústrias como isolante elétrico. O teflon é derivado da polimerização do tetrafluoreteno, polímero esse que tem uma inércia química muito grande, ou seja, dificilmente ele participa das reações químicas. Tem o coeficiente de atrito extremamente baixo, o que permite ser utilizado na fabricação de panelas antiaderentes, formação de fita veda-rosca
e também na produção de isolantes elétricos. Isto se deve graças à sua inércia química, como foi citado. Por último, nós temos também outro polímero de escala industrial muito grande, que é o poliestireno, polímero derivado do estireno, que é a matéria-prima básica na produção de isopor. Foram citados apenas alguns dos polímeros por adição. Lembrem-se que existe uma vasta gama de polímeros de adição, que não foram citados, mas que apresentam propriedades das mais diversas e que são utilizadas por nós em nosso dia a dia. Por outro lado, temos a polimerização por condensação, que ocorre por grupamentos funcionais, normalmente entre ácidos carboxílicos e poliálcoos, ou entre ácidos carboxílicos e poliamidas. Esta reação é caracterizada sempre pela eliminação de moléculas menores, normalmente moléculas de água, de ácido clorídrico ou de amônia. Os dois principais polímeros de condensação são poliamidas, que são derivadas da reação química entre ácidos carboxílicos e aminas, cuja reação química ocorre com a formação do polímero e liberação de água. É a reação química para a formação também de poliésteres, que ocorre da reação de ácidos carboxílicos e álcoois. Um dos principais é o nylon, que é derivado da reação química entre o ácido hexanodioico e 1,6-diamihexano. É a reação química para a produção da principal poliéster. É exatamente a reação para a formação do polietileno terefitalato, conhecido vulgarmente por nós como PET. Essa reação química ocorre entre o ácido terefitálico e o etileno glicol, para a produção deste polietileno terefitalato. Esses dois polímeros são usados basicamente na confecção de fibras sintéticas e na fabricação de garrafas, como a própria garrafa PET. Não podemos esquecer que estamos falando de plásticos, que são importantes e que é impossível imaginar a vida hoje sem um polímero plástico, mas que também provoca em nosso mundo um índice de poluição altíssimo. E é por esse motivo que os químicos estão desenvolvendo outros tipos de polímeros, não derivados diretamente do petróleo, mas que são polímeros biodegradáveis. Para que se tenha uma ideia, existem polímeros plásticos que hoje têm uma vida útil de aproximadamente 200-300 anos. Então, quando isso é descartado na natureza, provoca um acúmulo de lixo muito grande. E hoje nós já temos polímeros derivados da cana-de-açúcar, que é feito basicamente de celulose. Polímeros esses que são biodegradáveis porque se decompõem na natureza em um tempo muito curto, algo em torno de 30 dias. Então, para que nós tenhamos uma consciência ecológica, que é importante lembrar que o nosso desenvolvimento dessas novas tecnologias é que será o futuro do nosso planeta.